Boa noite. Hoje é dia de live. Hoje é dia de live com um tema muito legal que é antifragilidade e neurociências na escola. E quem vai ser a nossa entrevistada é a Daniela Cordeiro Lemos. Daniela é bióloga, ela é coordenadora pedagógica de uma escola, o Colégio Maria Clara Machado, e é pesquisadora na área de neurociência. Ela já assinou para mim, eu já assinei para ela, e agora o negócio começa mesmo, gente. Então, estou convidando a Dani para entrar na roda, e ela vai entrar com toda certeza, e nós vamos ter uma conversa muito agradável, como sempre é, não é? Então, vamos lá. Estou convidando também mais gente aqui para a gente fazer uma farra bem boa hoje, nessa noite. Muito bom, Rosimeire já está aí, professor Morales, várias pessoas estão junto com a gente para falar de antifragilidade. Oi, Dani! Ei, Paulo, tá joia? Tá me ouvindo bem? Muito bem. Dani, seu cabelo Ah, cresceu, hein, Dani? tá enorme, não tá? Tanto tempo que eu não te vejo. Eu não posso dizer o mesmo, mas é a vida. Ah, é um prazer, como sempre, falar com você, né, Paulo? E ainda mais um tema tão importante, né, essa antifragilidade aí. Pois é, Dani, eu estava pensando aqui sobre antifragilidade e esse tempo que a gente está vivendo, né? Primeiro, né, Dani, nós vamos explicar junto o que é antifragilidade. É, tem a ver com esse livro que eu acabei de lançar, mas tem a ver com o livro do Nassim Taleb, que é um libanês, que viveu numa região atípica do mundo, que é o Líbano, onde muita guerra, muita tensão, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, e ele desenvolveu esse conceito que tem a ver com o contrário de frágil, né, Dani? Contrário de frágil, muita gente acha que é forte, que é ser robusto, e ele inventou esse conceito novo. Quando eu li o livro dele, um livro enorme, mais de 900 páginas, eu fiquei pensando, nossa, que coisa rica, que coisa bacana, e ele trabalha isso de uma maneira muito leve, ele trabalha com mitos, com storytelling, né? Ele foi uma das pessoas que previu o caos na Bolsa em 2008, mas, como o nosso tema é antifragilidade e neurociências nas escolas, eu quero saber, Dani, como estão os cérebros na escola? Você está no chão da escola, você sabe muito bem como é que estão as cabeças, a começar pela sua, né? Começar pela sua. Também Pela é muita nossa, coisa. né? Eu acho Apagando que incêndio, né, Dani? nós nunca fomos tão bombeiros, né? Em toda essa E essência e precisamos ser resilientes, né? Então, acho que muitas vezes a gente ainda está nessa fragilidade junto com a resiliência e buscando essa ser antifrágil, né? Porque é bem diferente, né, Paulo? Quando o, o Nassim, né? Eu até vim colar aqui que o nome dele é diferente, o professor libanês nos fala dessa antifragilidade, né? Que não é simplesmente você ser robusto ou durão, né? Ou muito resistente, vai além disso, né? Essa desordem que a gente vive, inclusive hoje, adaptar a isso e evoluindo a partir dessa adaptação é o nosso grande desafio, sermos antifrágeis. A gente já fala que teve a época que a gente foi muito, aprendemos a ter empatia, aprendemos a ser resilientes, e agora está no momento que a gente tem que aprender a ser exatamente esse antifrágil, né? Dessa modificação que a gente vem tendo, o cérebro das crianças, dos professores, dos gestores, dos pais, todos eles estão em busca dessa antifragilidade, né? Todos nós fomos pegos de surpresa, de modo muito, muito, muito inesperado. Um período longo que eu acredito que o mais pessimista não esperava esse tempo todo que nós já encontramos nele.
né? A gente fecha as escolas de 17 de março de 2020 e assim, a gente escutava assim, não, bem pessimista, né? Em setembro só que volta e olhe lá. E nós já estamos em junho de 2021 e agora que começa esse movimento de retorno mais significativo, né? Na volta às aulas. Então o cérebro ele teve que, olha quanta loucura, né? Ele perde primeiro a segurança dele. Ele conhecia aquela rotina, o que ele fazia. E o cérebro adora, né, Paulo, uma rotina. Então ele perde essa segurança. O que eu faço a partir de agora? E aí as coisas começam a caminhar e esse cérebro lentamente começa também a se adaptar. A se adaptar, a entender o que é uma aula remota, ou o que são exercícios por algum canal de rede social, que é o caso que algumas escolas públicas assim o fizeram, né? Começa a redimensionar como que é o circuito dentro de casa. Aí a família começa a entender que aquele horário é o do trabalho, o menino começa a respeitar e não chamar a mãe na hora que ela está ali trabalhando. Aí a gente começa a ter toda essa função para de repente a gente chegar nesse novo de novo do retorno. Então esse cérebro ele está tendo que se adaptar em um curtíssimo espaço de tempo às situações que ele está sendo colocado à prova. Ele está sendo colocado no desafio do que ele tem melhor para fornecer. Porque o cérebro só consegue aprender e só consegue absorver os conteúdos, sejam eles quais forem, né? Quando ele sente-se que ele está numa área de segurança. Quando ele realmente é capaz de dominar aquela situação. E aí tem a questão da resiliência, tem a questão de ser robusto, de ser frágil muitas vezes, e o novo desafio, buscar essa antifragilidade, que eu fui apresentada por você e não pelo professor libanês, tá? E ele podia Pois contar um é. pouquinho aí pra gente dessa história. Então, quando eu li o livro se chama Antifrágil e ele é um livro denso, né? É, e o Nassim Nicholas Taleb, ele ainda deixa uma situação assim, como você pode se beneficiar no caos. Bom, no primeiro momento eu confesso para você que eu tive um certo preconceito. Eu pensei assim, poxa, é só ganhar dinheiro no caos, mas depois que eu fui lendo, ele foi me mostrando que as pessoas que são frágeis e todos nós somos, né, em grande ou em pequena escala, todo mundo é frágil, eles buscam a tranquilidade, né, Dani? Porque o nosso Sim, cérebro, como você disse, ele busca uma rotina, ele busca estar em paz, serenidade, não é? segurança, né? O tempo inteiro. Segurança. E isso tem até Eu, a por relação. Pode falar, Paulo, desculpa. por exemplo, na pandemia, nós fazemos parte do mesmo grupo de meditação, né, de mindfulness. Isso ajudou muito para mim fazer a minha meditação pela manhã, tentar encarar as tensões, não é, para poder manter uma tranquilidade. Bom, mas nas escolas, a começar pela gestão maior, não é? A gestão ela tem que ter um olhar 360 e muitas vezes a gente que é da equipe gestora, a gente tem que ver coisas que os outros não estão vendo. E isso às vezes dói. Por exemplo, Dani, agora nós estamos entrando no mês de julho, né? Falta pouco tempo para 3 dias, né, para a gente chegar em julho. Uhum. E aí, o que que um gestor pensa agora? Ele pensa nas matrículas, ele pensa no 13º dos funcionários, porque agora 6 meses você tem que fazer uma capitalização desde janeiro, para aqueles que conseguem ser bem preventivos. Por outro lado, tem gestores preocupados também com um grande número de inadimplência. Os pais não estão conseguindo pagar.
Alguns estão preocupados com a evasão, porque alguns alunos estão migrando com suas famílias para escolas públicas e a escola perdeu a receita. E aí, possivelmente, esse gestor, por um motivo econômico, que é o que o Taleb fala, é uma crise econômica, ele fala desse primeiro caos. E, incrivelmente, eu sou professor de história e o Marx falava que a maior crise é a crise econômica. Essa crise consegue afetar todas as outras. Só que nós estamos vivendo, paralelamente, uma crise econômica e uma crise sanitária. E isso afetou o cérebro, deixou os cérebros atordoados. Dos pais que querem pagar em dia e não estão conseguindo, dos pais que não tinham. Alguns pais estão sendo apresentados aos filhos agora, e aí eu queria que você falasse sobre isso. Porque É, é fácil defender o seu filho quando ele está lá na escola, ou depois ele vai para a aula de natação, depois ele vai para o vôlei, depois, aí à noite você pega o seu filho no carro, já está um pouco cansado, eles vão, tudo legal, está tudo muito bom. Só que aí agora o pai está tendo que ficar o dia inteiro, a mãe, muitas mulheres que trabalham, estão no home office e ao mesmo tempo sendo apresentada ou apresentados aos filhos. é, a gente, Bem-vindo. Esse é seu filho. a gente tem visto muito disso, né, Paulo? Que muitas famílias, a ânsia de volta às aulas, infelizmente, é muito mais que não, porque não dá conta desse filho em casa, porque desconhece, né, esse ser humano que é maravilhoso. Criança dá trabalho, né? Se não dá trabalho, não é criança. Né? Aliás, ser humano dá trabalho, cada um na sua fase de vida. Então, muitos pais começaram a desconhecer quem era aquele ser que coabitavam, na verdade, eles não viviam na mesma casa, eles coabitavam. Que é o menino, igual esse exemplo que você deu, né? Passa a manhã na escola, à tarde tem inglês, tem natação, tem vôlei. Aí chega lá para 6, 7 horas, busca do último circuito do menino, chega em casa, banho, janta, faz talvez um dever e até amanhã, que amanhã que tem rotina, começa tudo de novo. Isso foi quebrado. Né? As famílias tiveram a oportunidade, eu vejo assim, de conhecer, né? E ver como que é a grandeza desse ser humano. Ao mesmo tempo, deu um medo, porque aquele menino tem voz. E toda criança, ela tem uma voz ativa que a gente tem que saber escutar, né? Tem que saber interpretar o que ela quer nos dizer. Então, foi uma pandemia de choques de muitas realidades. A questão econômica, uma crise seríssima, com toda certeza. Muitas famílias perderam o emprego, perderam sua renda, porque não tinham como ir trabalhar. Então, isso gera um impacto emocional também. Então, esse cérebro sai dessa zona de novo de conforto, dessa segurança que ele tem, e ele gosta dessa segurança, e começa a buscar novos desafios, novas formas de se manter até com uma certa sanidade mental. Muitas famílias perceberam que o que é ser família, né? No sentido dessa estrutura dentro de casa, no sentido dessa troca, da convivência e saber ter o momento da família, o momento de sentar à mesa para conversar. Nós mineiros gostamos bem disso, né? De prosear à Sim. beira do fogão, então melhor ainda. Então essas famílias tiveram que reaprender. Muitos não tinham o hábito de sequer almoçar em casa, muito menos de almoçar com o filho, né, à mesa. Então descobre que o menino não sabe mexer com garfo, com colher, com faca. Isso deu uma desestabilidade muito grande, né? Então a gente tem que agora, nesse momento, acolher as dores, como você gosta muito de comentar. Essa dor de retornar com a insegurança. Eu assisti, antes da gente entrar, eu estava assistindo um webinário sobre os protocolos e comentando que é risco mínimo. A gente não pode falar que não existe o risco. O risco, ele existe. Né? Então, achei interessante, eram dois médicos comentando desse risco mínimo.
E a gente saber tratar esse risco mínimo e a conviver. Porque nós não vamos dormir um dia com Covid e acordar no outro dia como se ela não existisse. Nós temos que aprender a conviver com ela e ter esse risco mínimo, né? A importância de lavar as mãos, a importância do uso de máscara, a importância do distanciamento, mas saber a conviver. Então, a escola, que é o lugar que sempre acolheu, e a socialização acontece na escola, ela tem que reaprender esse acolhimento e essa socialização, que vão ser diferentes. Acolher a dor da criança, que agora habituou-se a ficar com os pais em casa, e ele vai retornar no primeiro dia de aula, todo mundo vai ter o primeiro dia de aula, até nós, né? Gestores, professores e educadores. Acolher a ansiedade daquele pai, que não sabe mais o que faz com aquele menino dentro de casa, né? Que come o dia inteiro, que não para de comer um minuto. Então a gente tem que acolher isso. Acolher o sofrimento de querer pagar uma escola, às vezes particular, mas infelizmente não pode, e ver seu filho ir para uma escola pública, né? Ainda bem que temos várias escolas públicas também de excelência, a gente não pode só ver o lado negativo, né, Paulo, da escola pública. Então, é acolher de diversas maneiras todos os seres que estão inseguros. E essa insegurança, ela também perpassa pelo gestor, perpassa pelo educador, pelo professor, pelo funcionário da limpeza, e nós vamos ter que ter equipes de higienização, né? Mal o menino assim sai do banheiro, a equipe já entra e vai ter que ter escalonamento para utilizar esse local. Então, é uma reestrutura, mas para que o cérebro possa ter novamente segurança e tranquilidade para voltar a aprender. Meu grande desafio, acho que o termo é medo mesmo, Paulo. É de, às vezes, todo mundo achar que tudo vai voltar como era antes. O professor achar que parou na página 300 e continuar na 301 no dia seguinte e retorna às aulas. E o momento não é disso, né? É um momento dessa antifragilidade, desse acolhimento, dessa flexibilização do ser humano que está tão frágil e ele necessita ser antifrágil. Olha que dicotômico. E, e aí, o conceito do Taleb, né? Ele fala que é assim, olha que loucura. Ensina a não nos abater por um problema e sim a nos tornarmos melhores diante do problema ou de qualquer outra situação inesperada. É exatamente isso. Hoje a minha sobrinha, Helena, que eu amo muito, a mamãe mandou uma foto no WhatsApp da nossa família, da Helena na porta do colégio, com uma malinha que a minha esposa deu para ela. Rosa, aquela coisa de Barbie, né? E eu me vi diante daquela situação de, de ficar com medo. Do E receio. mandei no grupo foi assim, porque a antifragilidade não tira o medo. Aí eu falei, não, que bom, Deus abençoe, que ela esteja bem feliz no seu primeiro dia de aula, mas vamos rezar. Vamos rezar e vamos tomar providências. O alquinho, e aí começa o tio professor, né? O álcool, a máscara, quantas máscaras? Sabe, a gente fazendo um checklist. Uhum. Dani, esse medo do cérebro, ele é comum, não é? Sim, e aí a gente tem que tomar muito cuidado para esse medo não nos paralisarmos, né? O medo, ele é importante até mesmo para a nossa preservação da espécie, da gente não se arriscar, da gente não machucar. Só que, lógico, né? Tudo, aquela velha frase, tudo em excesso faz mal. Então, você ter medo é importante para você ter exatamente a cautela, né? Então, assim, dá um frio na espinha, talvez, de ver aí a sobrinha indo para a escola,
Porque o risco, igual eu falei, ele existe, mas a gente vai trabalhar com risco mínimo. A importância de levar 3, 4 máscaras. Não, mas o menino vai ficar só um período na escola. Mas é importante que a máscara às vezes pode cair, ela pode às vezes tossir com maior ênfase, que engasgou e sujar aquela máscara. Então a gente tem que ter reservas, né? E uma das coisas que eu achei muito interessante, Paulo, que eu escutei hoje mais cedo, é que tem muito se falado, né, do saquinho da suja, saquinho da limpa. E o ideal é que sejam envelopes de papel, porque o papel não Verdade. deixa. Foram 2 médicos infectologistas que comentaram nesse. Aí, ó, você já está Esse, nesse mesmo, mais comum que a gente tem, né? Porque o papel, ele deixa respirar, foi até o termo que eles utilizaram, e eu achei interessante a analogia. Quando a gente compra um pão quentinho, o papel não deixa o pão murchar, o plástico deixa. Então, verdade. eu gostei muito dessa analogia. Então, assim, eu tenho visto, né, aí na internet, o pessoal já comprando com zíper, né, a bolsinha da máscara suja, a bolsinha da máscara limpa. Então, o ideal seriam envelopes mesmo de papel, assinalados, lógico, né, o que é sujo e o que é limpo. Né? Então, a gente tem que ter esses protocolos, utilizar o álcool gel. Aí pode colocar, né, como você falou, bem Barbie, um portezinho bonitinho, né, um suporte. E saber dessa importância e do distanciamento social, né? Quando às vezes a gente vê pessoas, esses dias até aconteceu comigo, eu estava num lugar, para variar, esperando o Felipe nos treinos dele. E aí eu poderia estar sentada nesses lugares aguardando, ver um menino assim em cima de mim, que eu falei aqui, ó, distanciamento social. Bora, nem conheço o menino, ó, distanciamento social. Aí ele falou assim, desculpa, ele estava correndo, não tinha me visto e ia cair, literalmente em cima de mim. Então, assim, não é que a gente não quer acolher e aconchegar, mas no momento a gente não pode acolher e aconchegar com um afago, né, com um abraço. Mas a gente pode acolher com um olhar, a gente pode acolher. Eu falo que é o sorriso dos olhos hoje. Né? Hoje o olho aprendeu a sorrir. Né? Então a gente tem que modificar essa forma de uma maneira para continuarmos sermos doces, senão a gente vai ficar tudo seco, árido e mal-humorado, né, Paulo? Isso a gente não pode de jeito nenhum passar por isso. E o cérebro, a partir do momento que ele percebe que com esses cuidados ele está seguro, ele está preservado, ele vai conseguir dar sempre um passo a mais. Né? Então, saber que essa é a minha carteira, eu não vou mudar de carteira, saber que aquele é o espaço que eu estou seguro. Eu acredito até que essas demarcações que estão sendo feitas no chão vão auxiliar muito para o cérebro perceber o que está acontecendo. Porque somos visuais. E quando você tem a Sim. demarcação, você consegue perceber e dimensionar aonde você está seguro. Então, isso nos ajuda e nos auxilia a darmos cada vez mais passos à frente. Mas com a importância da cautela sempre, né? Porque senão, como diz, em Pedra Azul, fala assim, canja de galinha e cautela nunca fizeram mal a ninguém. Então, vou devagar. Muito. Dani, me fala uma coisa. Nós já vimos o cérebro da criança, o cérebro. Nós fizemos uma live que chama Quem Cuida de Quem Cuida, né? Tá lá no canal, o que Uhum. as escolas podem aprender. Aí no meio do ano passado, né? Depois, no finalzinho do ano passado, a gente fez essa live. Mas, assim, agora está mais perto. Apesar de que o índice de vacinação, estava vendo hoje, 62% só. O Brasil desculpa, está em 62 no ranking de vacinação e só 11% tomaram as duas doses. Eu acho que está 20 e poucos por cento a primeira dose e as 2 doses só 11. E infelizmente as pessoas não estão indo tomar a segunda dose, né? O que poderia estar já um pouquinho melhor. Então a gente precisa dessa cooperação aí também da sociedade, né, Paulo?
Uma coisa que eu estava pensando é o seguinte: primeiro, o espaço geográfico e a cabeça do professor. O professor também ele teve que fazer uma coisa assim, que alguns eram analógicos, tiveram que se transformar em digitais. Né? O imigrante digital virou retirante digital para conversar com o nativo digital e com a família que ninguém sabe o que é. Né? Do grupo do WhatsApp, a família teve que entrar no grupo da plataforma. E às vezes as mães até aparecem na tela para perguntar ao professor alguma coisa, o colega, o professor. A cabeça desse colega, ela não, também não é que está tão serena, não. Outro dia eu até escutei uma gestora escolar dizendo o seguinte: os professores estão mais cansados porque antes eles pegavam um livro, entravam para a sala e não planejavam muito. E aí eu fiquei pensando assim no olhar dela e no olhar de quem é professor e que planeja bem, que vai na BNCC, que pesquisa, que prepara uma aula show, mas que está exausto, pô, porque é difícil mesmo ficar passando de tela em tela. Eu fico imaginando quem está na pública de manhã, na particular à tarde, à noite, está fazendo um curso de pós-graduação, essa pessoa está 15 horas na frente da tela, está exausta. Então, assim, como que a gente faz o cérebro descansar numa situação como essa? Um colega que está 3 horários diante da tela, eu sei que essa rotina pode ser a sua, se não é, né? Que você tá girando muito também. Até outro dia eu te chamei a atenção aí, Foi. offline. A gente tem que aprender, Paulo, e a gente às vezes aprende só na prática, né? É assim, no amor ou na dor, a gente sempre escolhe. A gente tem que aprender ao nosso limite e a nossa rotina. No início, eu acho que todos os professores quiseram abraçar, como é característica do professor, abraçar o mundo e atender a todos. Era o WhatsApp, era a mãe que entrava na sala de aula, era o e-mail, era aquele horário, né? Às vezes era sábado, domingo, enfim. Então, tentar estabelecer esses horários. Qual horário que eu ia estar em qual escola fisicamente? E eu vou trabalhar, então, este horário que eu estarei nessa escola. É um trabalho até de consciência, as pessoas às vezes falam assim, não, isso é egoísmo. Não, não é. Isso é evitar a estafa. Que uma coisa, não é que o professor, não tem a ver com raiva aqui, não é que o professor não planejava a aula dele, mas ele entrava no colégio, pegava seu material, ia para a sala de aula, às vezes ele tinha que replanejar a aula, porque às vezes, né, a aula, a gente fala que a aula ela muda de curso, de acordo com a demanda, só que ele terminava aquela aula e ele ia embora. Ele não vai embora, ele continua hoje. Então ele entra na aula, o aluno não abre câmera. Sessão espírita, eu falei que estava igualzinho. Fulano, fala comigo, me dá um sinal. Você está aí? Várias vezes teve um dia que eu fiz isso, o menino começou a rir. Falou, de onde você está parecendo? Você está numa sessão espírita. Eu falei, preciso falar com o menino. Ele está logado. Eu chamo, Com ele não me todo respeito, responde. com todo respeito A todas as ao religiões. padecimento, né? Mas nós estamos desse jeito. Então, a gente tem que começar a colocar as prioridades e colocar e pontuar. Excesso de tela vai causar problema de retina. A gente já estava vivendo uma epidemia de miopia, isso há uns 5 anos atrás, e isso tende a aumentar por conta desse excesso de tela que a gente está exposto o tempo inteiro. Então, o professor, ele não está cansado, ele está estafado. E para descansar, né, esse cérebro, ele precisa da higiene do sono. É preparar-se realmente para dormir. Talvez um banho morno que acalenta, um sabonete de lavanda ou um óleo essencial de lavanda pingando assim no travesseiro. Conseguir fazer um hobby é muito importante. Seja escutar uma música, seja assistir um filme, seja fazer uns crochês, né? Os tricô por aí. Seja ler um livro, mas não um livro de formação, que ali você vai continuar trabalhando.
Um livro mesmo para você descansar a mente, um romance, uma aventura, né? Um gênero literário para conseguir ter essa tranquilidade. Uma meditação, como a gente comentou, né? A gente faz parte aí do grupo e isso fica muito tranquilo, né? A gente fica mais sereno. Os problemas não desaparecem, não, mas a forma de lidar fica um pouco mais suave. E a partir dessas pequenas coisas do dia a dia, a gente consegue descansar e aprender que final de semana é final de semana. E não ficar respondendo, às vezes, um aluno que mandou um comentário na plataforma no sábado de manhã, no domingo à noite. Né? Deixa para responder no seu horário de serviço. Ah, mas aí o É, gestor vai achar ruim comigo. A gente tem que aprender que cada um de nós temos um limite e que a gente tem que respeitar esse limite, senão a gente vai estafar literalmente. eu tenho assessorado algumas escolas e eu costumo dizer para o gestor também que isso aí gera um passivo trabalhista. Quando eu, Exatamente. quando eu coordenava uma rede de escolas, por exemplo, o que, que eu fazia? 5:30 da tarde, 18 horas, os e-mails eram travados. Só no outro dia é que podia mandar e-mail. Por quê? Porque o professor tem que descansar, né? Ele tem direito a uma vida social, aquela roda da vida, né, que a gente faz tanto. Eu até tenho nos meus livros, eu acho adequado isso, ter que a pessoa pense como é que está a saúde dela, como é que está o desenvolvimento intelectual. Só que tem gente que é viciado em trabalho, que por mais que você diga Tem. não, não pode, não pode, vai fazer outra coisa, a pessoa ela estabeleceu um vínculo até, vamos dizer assim, neurótico com o trabalho, é o workaholic, né? É um Isso. viciado. Isso, aí você tem exatamente isso que você está falando. É um vício. A gente coloca até como uma patologia realmente, porque o cérebro ele precisa descansar. Ele tem necessidade. Ah, eu durmo, sei lá, né? A pessoa às vezes fala, durmo 4 horas, estou satisfeito. Ok, você. Mas geralmente a gente pede o quê? Umas 8 horas para esse cérebro descansar. Né? O índice, né, de consumo de remédios, quase que eu falo o nome do remédio, para dormir, aumentou de uma maneira muito considerável, porque as pessoas deixaram de ter esses hábitos, essa higiene do sono, né? Tomar um leite quente, tomar um chá, né? Elementos mesmo naturais que vai ajudar o quê? A desacelerar esse processo. A pessoa que realmente ela é viciada no trabalho, o workaholic que falam, ela precisa até de um tratamento, ela precisa saber parar. Porque se você fica nessa roda, é uma roda viva, na verdade, o próprio organismo ele vai te sinalizar e falar assim: chega, cansei, não dou conta mais. E aí vem a estafa, vem a pressão alta, vem o estresse, o infarto, né? Então, assim, não vai ser Covid, vai ser outras questões por conta desse estresse enorme que se vive. Nós vivemos num mundo, né, estressante, num mundo que nos cobra bastante. Mas se a gente não parar, a qualidade de vida diminui, as doenças vão acontecer e aí você vai ficar distante do trabalho para testar do médico. Né? Então, quando eu sei programar um final de semana, mas não pode sair, não pode encontrar. Programa fazer um almoço diferente, programa assistir um filme. Nossa, eu tô doida para chegar no sábado para assistir aquele filme, né, comendo pipoca debaixo das cobertas, no friozinho aqui de BH, né? Então, eu tenho que ter essas projeções, esses lazeres, para que eu consiga descansar. Porque senão a gente não descansa, a gente esgota, e aí vai ser distanciamento social por ordem médica, no sentido de ficar acamado. Então, isso a gente não quer de jeito nenhum. E esse professor, ele tem que saber o pause, né? Respirar. E não sair tentando atender todas as demandas, porque a gente não consegue atender todas as demandas. Isso aí é humanamente impossível.
Ah, mas eu gosto de É, trabalhar à noite, eu produzo à noite. Ok, mas você tem que ter um tempo para você também poder descansar, né? tomar um banho quente, tomar um chá, dialogar com as pessoas que você ama e que gostam de você. Por exemplo, a Cristiana Pereira está falando assim: vixe, tem crianças que estão indo para a escola Ah, é. Com o narizinho para com fora. aquelas. Opa, com aquelas. Nossa, eu não estou conseguindo ler. Ela Com colocou. aquelas máscaras que ficam embaixo do narizinho. Como é que vai fazer, né? É. Aí tem Olha, até que. 5 anos e 11 meses é supervisão mesmo da família para ensinar e até mesmo do professor que vai ensinar essa criança a ficar com o narizinho tampado. Depois de 5 anos e 11 meses, a criança já tem uma certa autonomia e ela consegue ter um controle sobre aquilo, né? Então, conscientizar. E a conscientização, ela é toda hora, né? Quem tem menino aí sabe. Às vezes, até com 15 anos de idade, você tem que mandar o menino escovar dente, que senão ele tá sem escovar dente. Até adulto, Sim, às vezes. Então, essa conscientização, ela é diária, ela é constante. Por isso que o ideal é utilizar uma máscara de tecido, né? Não a essas famosas aí, que essas dificulta a respiração. Ela tem que estar adequada, né? Presa direitinho no nariz, para que a criança assimile isso. Agora, é mais fácil a criança assimilar do que há muitos adultos que eu vejo por aí também com essas máscaras com o nariz para fora, viu? vou dizer. Tem gente que até tira a máscara e tira da criança também, né? É, Então, tá complicado. É, sim, aqui tem o Cláudio, que está dizendo o seguinte: tem várias formas de demonstrar carinho atualmente, né? Inclusive, telefonema, né, que era uma coisa que o pessoal tinha deixado de lado, só mensagem nos aplicativos, né? É, Aí tem um tanto de gente aqui que entrou que a gente agradece. Mas, assim, o cérebro, para ele ser antifrágil, ele também precisa ser acompanhado de uma linguagem positiva, né? Ultimamente eu sim. tenho feito experiência, porque na escutatória tem isso, eu tenho feito uma experiência de escutatória que está me exaurindo. Por quê? Eu tenho dialogado com algumas pessoas que elas só reclamam. Isso é um vício. E elas não percebem que elas estão adoentadas. Elas reclamam de tudo, né? E são educadoras. E eu fiquei pensando, nossa, como educar dessa forma, né? Outras que se habituaram a, depois de falar o nome da pessoa, eu fiquei pensando até isso. Elas se habituaram a, depois que fala o nome da pessoa, coloque um defeito. E você sabe o quanto eu sou otimista, né? Bom, todo mundo tem suas dores, seus defeitos, né? Mas talvez um dele no meu caso, é de ser muito otimista e achar que vai tudo dar certo, né? Às vezes eu até contagio as pessoas para o lado errado com o meu otimismo. E eu tenho feito esse exercício. Já viu na escola quando se torna um lugar comum dizer assim, esses alunos não vão dar em nada? Ou é, essa situação está muito difícil, e aí o ambiente acaba ficando muito tóxico. E Contamina. escola tem alguns desses, né? Como Ou fazer, Dani? a A gente primeiro programação tem que ter um ajuda? filtro. Sim, a programação neurolinguística ajuda e tem muito um filtro. Se você chega, né, num lugar e todo mundo começa a reclamar, ai, tá muito frio, nossa, tá gelado, minha mão tá fria e tal, de repente está todo mundo com a mesma energia, que isso é um padrão vibratório que a gente tem. Né? Então, quando um modifica esse padrão vibratório, a alegria, o otimismo, são padrões vibratórios muito altos.
né? Inclusive, teve aí estudos que quanto mais alto o padrão vibratório de uma pessoa, mais difícil ela adoecer, porque fortalece o sistema imunológico. Isso é verdade. A sala dos professores, muitas vezes, é o muro das lamentações, né? É o momento que assim, É, a turma não vai dar em nada, aquele menino não faz dever, aquela mãe não sei o quê, a coordenadora que não acredita em nada, enfim. É, quando a gente percebe esse ambiente, a gente que está com essa consciência, nós temos que mudar esse padrão. Né? Falou assim, a turma não dá em nada ou sua aula que é a mesma e a turma está desmotivada? Está muito frio ou seu agasalho que não está o suficiente para sua perda de calor? Né? Porque quando você volta com a pergunta para a pessoa, com outro viés, com outro olhar, primeiro é um impacto, né? Que a pessoa até carrega para trás, né? Fala, nossa. é. Porque o hábito de reclamar, ele é um vício. As pessoas reclamam sem perceber, igual você disse, e a tendência é de aumentar aquela reclamação e trazer mais pessoas ao lado para poder reclamar, né? Quem reclama, como você comenta, né, clama duas vezes, aí nada dá certo, mesmo não. Né? Então a gente tem que mudar esse padrão vibratório. Voltando a essas perguntas, né, comentar, a turma não dá certo, nossa, será que suas aulas então não estão desmotivadas? Nossa, a pandemia não vai acabar nunca. Será que você está fazendo a sua parte para a pandemia acabar mais rápido? Nossa, vacina, não sei o quê. E você vacinou a sua segunda dose? Ou vacinou a primeira dose? Né? Que a fila, devagarzinho, mas a fila está andando. Porque. Isso que você falou, bem legal. É a pedagogia da pergunta de Paulo Freire, e a gente fala tanto em congresso, né? Sabe uma coisa, Dani, que eu estou percebendo? É que às vezes as pessoas vão ao congresso, você que fala muito em congresso, eu também tenho feito alguns, as pessoas sempre concordam muito com você, né? Lá no congresso. Você vende Só muita mão, cabecinha assim, né? tem gente que coloca joinha, né? Porque agora é tudo virtual. Só que depois elas voltam para a escola e elas acabam voltando para a zona de conforto, que você diz, para aquele Ela, conformismo, para isso, dentro da forma. ela vai volta ao padrão anterior que ela tinha, porque ela não percebe essa mudança. Né? Então, assim, me manda só um beijo aqui para minha tia querida, que ela tá 100%, ela tinha quebrado o fêmur, mas agora já tá, tô sabendo que já tá quase bailando novamente. Tô muito feliz Tá com a vendo? recuperação dela. Isso é pedra azul, É, né, pô? Pedra Azul, mas ela mora em Deus do Juiz de céu. Fora. Mas a raiz é lá em Pedra Azul. Então, o que a gente percebe, o Paulo, é de aí sim o gestor dar essa cutucada, de tirar da zona de conforto. Então, há um tempo atrás, até escrevi um artigo que está publicado. Aí, aliás, tem esse exercício no nosso livro. Agora, eu não sei se foi do Mulheres Educadoras ou das Semeadoras. Eu acho que é do semeador, que mostra exatamente como fazer isso. Né? Eu lembro que eu dei, eu como bordo, né, há muito tempo, eu comecei a dar uma aula de bordado para os professores e ele assim, mas o que isso tem a ver com a nossa prática? Tudo. Você dá aula de história há 1000 anos, você dá aula de física há 2000 anos, você dá aula de química há muito tempo, para você é fácil. Mas um aluno está vendo aquilo pela primeira vez. Como que você vai abordar isso com esse aluno? Como que você vai trabalhar? Compre o livro que descobre. Veio um merchandising de uma vez, viu? Porque você tem que mobilizar, né? Você tem que ter calçar a sandália do outro, como a gente fala, a questão dessa empatia, para poder observar qual que é a dor daquele menino, daquela criança e daquele professor. Porque se ele volta com o mesmo padrão, e é comum a gente escutar assim, né? Ah, mas o gestor não me apoia. Sempre a culpa é do professor ou do gestor, né? Eu não posso modificar o que eu quero que o gestor briga comigo. Hoje, dentro da sala, o gestor ele quer resultado, realmente. Mas a forma que você vai chegar nesse resultado tem tantos caminhos maravilhosos, né, Paulo? E o cérebro adora novidade. Uma coisa também que os gestores estão aprendendo, né,
é que com a mudança da transformação digital, entre aspas, né, que chegou tarde, inclusive, né, Sim, essa coisa de usar essa plataforma, Google Forms, Google Docs, né, coisa que a gente já fazia há muito tempo, mas que alguns eram receosos, eram resistentes e eram até contra mesmo, intoleráveis, né? não É, toleravam a mesma tecnologia, eram avessos ao processo tecnológico. Só que agora tudo exigiu que essas pessoas adentrassem nesse novo mundo. E algumas que eu percebia muito resistentes estão começando a acordar para a realidade de que existem formas de se fazer escola muito criativas. E nem sim. todas as formas precisam ter só tecnologia. Você pode usar a tecnologia como um meio, não como um fim. E é Agora, isso a que é tecnologia importante. também. É isso que você falou e é de extrema importância. A tecnologia é uma ferramenta, ela não é o meu processo todo, né? O que vai mandar tudo está aqui, é o cérebro. É como que eu vou conduzir esse processo. Então, sim, eu tenho professores que trabalham comigo que eu acho que eles não tinham nenhum computador. E de repente eles tiveram que ter computador, tiveram que virar youtuber. O professor agora não é mais professor, é influenciador de sala de aula, né? Teve que reaprender a usar uma linguagem dos meninos e fazer essa sala virtual ser atrativa, que é o nosso grande desafio. Porque, igual eu falei, você fica às vezes lá falando, ninguém te responde. Você não tem esse retorno. Ah, mas em sala de aula, no presencial, você quer que o menino fique calado. Sim, mas eu vejo o olho, o olhar, eu vejo o gestual. O corpo fala pra gente. E com a câmera desligada, nada fala. Né? Então a gente teve que se reinventar e de uma maneira os professores se reinventaram primorosa. Né? As metodologias ativas que já eram para ser colocadas há mais tempo, elas agora vieram na veia, né, Paulo? Não foi nem doses homeopáticas. E a pessoa que conhece a BNCC, que estudou essa BNCC, consegue colocá-la em prática e com o apoio da base. Então, eu não preciso mais do apoio do gestor, eu preciso do apoio da base. Eu tenho um documento que me fortalece em trazer essa novidade. E o cérebro adora, novamente, novidade, adora ser desafiado, porque ele quer conhecer o novo, ele tem receio naquele primeiro momento. Mas a partir do momento que ele vai saboreando, e o aprendizado é um sabor, ele vai querendo mais. E aí fala assim: a aula acabou. Já? Como assim? Isso para nós é música, né? Quando a gente escuta isso. É, Né? graças a Deus, tá, isso é muito bom. Aqui tem um comentário do Cláudio. Cláudio está falando assim: o mundo teve que se adaptar a essa nova realidade junto da tecnologia. Porque também não dava para ficar tecnofóbico, assim, eu Não. não posso, eu não quero e eu não posso. Agora você pode, Deve. deve e necessita. Porque caso contrário, a sua empregabilidade foi embora, não é? E aí você viu tantos professores se ajustando, e aí eu acho que foi antifragilidade. Ele que era frágil com relação à tecnologia, ele ficou robusto, né? Ele conseguiu, como eu dou um exemplo no livro, né, de antifragilidade, que é a Hidra de Lerna. Toda vez que o Hércules era um monstro, né, na Grécia Antiga, e o Hércules, toda vez que ele cortava a cabeça dessa hidra de Lerna, nasciam duas cabeças. E aí ele descobriu que só se ele queimasse, né, a ponta ali de onde nasciam as duas cabeças que ele ia vencer o monstro. Então, muitas vezes o medo que o cérebro tem, ele paralisa, né, Dani? Sim, ele cristaliza e te impede de ver a solução que está ali na sua frente de uma maneira muito simples. Aliás, viver é simples, tudo é simples. Nós é que complicamos, nós é que não sabemos ainda colocar essa chama, e sim a gente acha que é na espada que se fortalece.
né? Fazendo É, essa referência junto com o Hércules aí. Então, a partir do momento que você passa a entender o que é uma tecnologia, a conhecer alguns aplicativos e não ter vergonha, né, Paulo, de falar assim, o meu aluno me ajuda, porque os meninos são digitais, né? Eles sim. são deste século, inclusive, nós somos do século passado, né? Então, assim, eu não Eu fico conheço essa. imaginando aquele professor que tinha fobia daquele negócio de cola. Né? Lógico, Ah, a cola é algo realmente injusto, é, mas assim, essa consulta agora se transformou natural. Quer dizer, você está aplicando prova e não está vendo nada que está acontecendo. E também muitos de nós em pé, passando pelas fileiras, também não enxergávamos nada que estava acontecendo ali no inconsciente da turma. Tem gente que cola tossindo, letra B, coloca aqui, letra B, letra C. É, é a borracha que e muda de lugar da mesa. tem todo um ritual para a cola, né? E aí agora as pessoas estão consultando, estão aprendendo a começar da zeladoria até a diretoria, está todo mundo aprendendo, vai ter que limpar, vai ter que aferir, vai ter que prestar atenção, né, Dani? Os protocolos são bem criteriosos com relação a São, isso. os protocolos têm mais não do que sim, né? Então, assim, são muitas restrições, é importante a gente sabê-las e respeitá-las. Elas não foram, assim, criadas do nada, né? Existe um embasamento médico-científico. O que eu falo é que quem fez o protocolo não conhece a dinâmica na sala de aula, que para nós ele é bastante desafiador, mas ele É, tem que ser cumprido, né? Esse distanciamento social ele é importante. Se o menino esquecer um lápis em casa, sinto muito, mas a gente realmente não pode deixar, né, que tenha mudança de material uma mão para outra. Então a gente tem que ter esses protocolos e isso tem que ser muito transparente também com as famílias, que é muito importante. Mas tudo é possível, né, Paulo? A partir do momento em que a gente tem essa consciência e eu acho que a visão do bem maior. Eu não posso pensar só em mim. Eu tenho que pensar nesse bem maior. Eu tenho que ver esse coletivo. E a escola vai reaprender, né? Então, logo no início, com as provas online, né? E aí os professores, nossa, mas eles vão consultar na internet? Que ótimo! A consulta é uma forma de aprendizado. Faça uma prova com consulta. A gente aprendeu isso na faculdade. Eu lembro que eu tinha uma sim. professora de paleontologia e ela falou assim: tem três opções de prova para vocês: em dupla, com consulta ou individual. E a gente, na santa ignorância, com consulta. Ninguém nem mexia na prova, porque ela era tão criteriosa, era tipo uma análise, né, de uma escavação e o que seria encontrado, que aí na segunda alternativa a gente foi para a prova em dupla, foi melhor. Então a gente tem como trabalhar as informações, né? A cola era um artifício de memória. Hoje a gente não sabe nem o telefone da casa da gente, se duvidar, porque tá tudo ali já no celular, aí você vai lá em casa e liga, né? Ô, Eu Dani, já... sabe uma coisa que eu acho que pode também viciar o cérebro? É o papel de vítima. Ah, sim. A síndrome da Gabriela. Isso, a síndrome da Gabriela. Você assistiu a live? Você acredita que estão chamando pra caramba para fazer essa palestra em escola de novo? Acho que um dia eu vou com você, vou Oba! marcar. Vamos. Esse papel de vítima, ele é muito chato, porque tudo bem que o professor está trabalhando muito, mas também não dá para ele assumir esse papel assim de vítima, não, porque antes ele pegava um ônibus, antes ele ia de carro, ele pegava um trânsito. Lógico, ele está ali perto do filho, tem mil formas de distrair também em casa quando você está dando aula online, mas assim, por outro lado, na outra ponta, tem um gestor que está pensando como que ele vai pagar o 13º, que foi aquilo que eu já te falei, Uhum. é, como ele vai pagar o salário no final do mês, porque tem muitos pais também que se colocam no papel de vítima e aí ficam inadimplentes mesmo sem necessidade.
e aí acarreta na planilha. Outro dia, eu conversando com um gestor, ele se emocionou, chorou muito. Como que eu faço aqui para fazer esse resultado melhorar? Eu vou ter que demitir pessoas que me ajudaram a vida inteira nessa escola. Eu estou recorrendo a empréstimos bancários, eu não sei se eu vou ter alunos no próximo ano, não é? E aí não é papel de vítima, é pura realidade. Ele tá aqui nos ombros dele, tem um peso de famílias que ele ajuda a Sim, sustentar. sim. E aí eu tenho tido uma experiência boa e ao mesmo tempo desagradável. Você sabe que com a BNCC nós vamos ter que escrever o novo projeto político-pedagógico. Sim, E o pessoal procrastina. E aí eu acho que não tem vítima, não. Olha, vamos logo para a gente vencer e partir para outra etapa. Você sabe quanto que eu sou, né? Dinâmico, às vezes as pessoas nem acompanham, mas assim, porque a gente tem que ir avante, né? A velha palavra, né, Dani? Como é que a sempre gente faz avante e quem sem fica, procrastinação, né? Porque se com quem ficar, fica nós... vítima? Como é que é, Paulo? Desculpa, não lhe escutei. Saber com quem é uma vítima. Como diz, vou dar um banho de água gelada na pessoa para ver se ela acorda, para não falar outra coisa, né? E ela tem que mostrar se ela tem que ser proativa e não ficar esperando, porque geralmente quem é a vítima, ela fica só esperando chegar o último minuto para poder entregar a prova, o último segundo para preencher um diário, né? Sempre tem a desculpa acontecendo. Então, a gestão novamente do tempo, como a gente comentou mais cedo, ela é importante e definir as metas, curto, médio e longo prazo. Né? Os gestores estão preocupados com o 13º, mas estão preocupados se vão garantir emprego, igual você falou, para aquelas famílias para o próximo ano, que não sabe se vai ter demanda de um aluno. Então, isso é uma preocupação real, não é seu vitimismo. Né? Então, assim, eu não posso ficar esperando, eu tenho que agir. E agindo de uma maneira que eu seja audacioso em muitas. Tem que escrever o projeto político-pedagógico, pensei nisso, nisso e nisso. Né? Olha, eu não sei se você vai aceitar. Então, acho que colocar a cara a tapa, como a gente fala, ser audacioso nesse momento, cumprir mais do que as metas, né? Ter uma projeção maior, começa. Aí você tem aquele do grupo que fala assim: ah lá, fulano tá querendo aparecer. Ih, tá querendo aquele lugar do gestor, né? Não é isso. Eu acho que a gente tem que deixar, igual você muito fala, e eu gosto muito, de deixar de ser o eu-keep e passa a ser a equipe realmente. Né? Porque quando você é o eu-keep, você não ganha nada. Né? Você pega aí os times um futebol, um vôlei, um basquete, que são esportes coletivos. Não adianta você ter uma estrela, você tem que ter a constelação ali trabalhando. Não adianta você ter o melhor sacador do mundo, que o Brasil foi campeão, né, no domingo, ontem, se ele não sabe dividir a bola, se ele não sabe passar essa bola. Então, o gestor tem que saber também passar a bola, o professor também tem que saber passar essa bola, para que todos saiam ganhando. Né? E aí você começa a sair desse papel de vítima, você começa... que não vai caber, né, naquele espaço. O vitimismo Ô, ali... Dani, eu tenho que registrar aqui a presença da Patrícia, tá aqui, Paty Correia. Ah, sim. Você não sabe a felicidade que é trabalhar com uma pessoa como ela e como a irmã dela, que chama Ludmilla. Ah, que bom. Ela, ela é contagiante, ela é contagiante. Ela está falando sobre a importância do time. Uhum. A irmã dela é uma cientista, ela também prima por trabalhar o pensamento científico com os jovens do ensino médio, um colégio de Contagem que chama Colégio Elizabeth Calil. Parece até que a diretora também está aqui. A Patrícia ela faz a diferença porque ela gerencia aula a aula o papel do estudante. Ela não Legal. deixa depois. Por exemplo, lá no projeto político-pedagógico que ela está realizando, que a gente está realizando na escola, ela foi a primeira professora a preencher todos os itens de um Padlet, que é uma coisa muito simples. Você clica e Uhum. escreve.
Sim, não é? Mas quando, isso pode acontecer em qualquer ambiente, tá? Quando o professor está acostumado a procrastinar, ele deixa para amanhã, deixa para amanhã, ele deixa para amanhã. sim. E aí ele Então, acha ruim que é aquele que é uma fez barato trabalhar primeiro. com gente, Patrícia, que entendeu e vai. E aí, é por isso que eu estou fazendo essa honraria para ela. E você que já recebeu, né, Dani? Eu Ah, vou convidá-la agora, ao vivo, para receber em março um troféu. Dani, fala para ela como é que é esse troféu. Fala para ela. não, Patrícia, é o troféu de mulheres educadoras. É uma honra muito grande quando a gente é indicada pelo Paulo e ele escolhe essas pessoas. Ele estuda a gente antes, depois eu fiquei sabendo disso. Então, parabéns, mais do que merecido pelo que o Paulo aí comentou. O Paulo, eu vou aproveitar, já vou ir agradecendo. Ah, que lindo, é o Malala esse. Aí, ó, que lindo a Patrícia. Os meus ficam na sala, e por isso está longe de eu mostrar. Eu já tive a honra de recebê-lo duas vezes. Então, é com um carinho muito grande que a gente tem esse troféu. E assim, não, é até emocionante, faltam palavras. Ô, Paulo, eu vou Sim. agradecer o convite. Eu tenho que. Aqui já teve de tudo, Sim. né? Até cachorro operado. Agora eu tô com ela em casa, tem que dar remédio para ela agora às 9 horas. Pois te conta E, esse outro babado. e quero te convidar para fazer uma live com a Ludmilla, que é a irmã da Patrícia também, que Ó, também vai ser uma honra para mim. para vocês discutirem a pandemia, tá? Ah, Nós vamos vai ser marcar, uma honra. Tá, joia. tá bom? Obrigada sempre pelo carinho, pelo apoio, né? Você sabe muito bem o tanto que eu admiro também o seu trabalho. Viu? Um E beijo o grande. Festival de Inverno da Educação é o alvo, tá? Oba! Começa. Você já está Boa. lá, tá? Você vai falar do Conte seu, comigo. você vai falar do seu capítulo lá do Educadores Transmediáticos, você vai falar dessa transmídia do cérebro, Popô. Então bora. Obrigada pelo carinho mais uma vez. Viu? Um Um abraço abraço, grande. família. Tudo de bom. Gratidão e Obrigada. alegria. Avante sempre. Abraço, pessoal. Tudo de bom. Valeu, Dani. Tchau, tchau. Obrigada, pessoal. Tchau. Quem perdeu parte dessa live, vai lá no canal que as escolas podem aprender no YouTube. Participa conosco. Nós fazemos educação todo dia, toda hora. Tá bom? Muito obrigado. Boa noite. Vamos em frente. Amanhã nós estamos no Instituto Casa Grande fazendo uma palestra sobre BNCC e Cultura Digital, 19h30 da noite, junto com a Ana Menezes, que é a fundadora da plataforma Ser Prof, um lugar muito bom, gratuito para formação continuada, e com a professora Eliana Veloso, diretora do Colégio SEB, ex-COC, aqui de Belo Horizonte, que está dando um show no acolhimento às crianças da educação infantil, entrevistada até pelo MGTV sobre os protocolos e a forma como ela adotou para melhorar a escola. Tá bom, gente? Um abraço, tudo de bom e amanhã a gente tem mais. Um abraço.